Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos examinar em detalhe o relatório gerencial de junho de 2025 do SNCI 11, um fundo de investimento imobiliário. Temos em mãos um documento, assim, bem cheio de dados sobre desempenho, comentários da gestão, análise de cenário e os ativos do fundo. Exato. Nosso objetivo aqui é destilar o que há de mais essencial neste relatório, né? Para quem já investe ou acompanha o SNCI 11, ou mesmo o mercado de FIIs de crédito imobiliário, os tais fundos de papel, essa conversa busca trazer clareza. Clareza sobre a saúde financeira do fundo, suas estratégias. Isso. E como ele está navegando o momento atual, sabe? Sempre nos baseando, claro, estritamente no que o relatório nos diz. Perfeito. Então, nossa missão hoje é descompactar essas informações e entender o que realmente importa sobre o SNFI 11 em junho de 2025. Vamos começar pelos destaques do mês. Parece que teve notícia sobre distribuição de rendimentos, né? Certo. Vamos direto aos números e fatos principais de junho, então. O fundo anunciou uma distribuição de R$ 1 por cota, exatamente como vinha sinalizando anteriormente. Mas, como foi a rentabilidade, considerando que o mercado de FIIs andou meio volátil? Olha, a rentabilidade pelo valor patrimonial ajustado, que é aquela que considera os proventos distribuídos, foi positiva, sim, 0,95% no mês. Isso fez a cota patrimonial subir um pouquinho, para R$ 98,18. Ah, ok. Só que, olhando o preço da cota na bolsa, a história foi outra, né? Ela fechou o mês em R$ 88,62. Isso significou uma queda de 1,79% no valor de mercado só em junho. Interessante essa desconexão. Quer dizer, o valor contábil dos ativos sobe, mas o preço que o mercado está disposto a pagar cai no mesmo período. O que a gestão diz sobre isso? Tem alguma explicação no relatório? Tem sim. A gestão comenta na carta que vê essa queda como uma possível correção natural, sabe? Depois de ganhos fortes que o fundo teve ali entre fevereiro e maio. Eles afirmam não ver motivos estruturais ou problemas específicos no fundo que justifiquem essa performance negativa na cota de mercado naquele mês. Entendi. Basicamente, sugerem que foi mais o humor do mercado pesando do que algum problema interno do fundo em junho. Exatamente essa leitura que eles passam. Certo. E quando a gente olha para o acumulado do ano até junho, como é que o SNCI 11 se compara aos seus referenciais? Bem, no acumulado de 2025, a performance foi de 11,23%. Ficou um pouquinho abaixo do IFIX, o principal índice de FIIs, que rendeu 11,79% no mesmo período. Quase colado no IFIX, então. Isso. Por outro lado, superou com folga o CDI, que ficou em 6,41%. E também superou o benchmark teórico do fundo, que é a inflação, o IPCA, mais 7% ao ano. Essa combinação rendeu 6,42% até junho. Então, acima do CDI e do próprio benchmark. Isso é positivo. Sim, sem dúvida. E outro ponto que o relatório destaca como positivo é a liquidez. O volume médio negociado por dia na Bolsa atingiu R$ 493 mil em junho. Foi o maior valor de 2025 até aquele momento. Maior negociação pode indicar mais interesse, né? Mesmo com a queda pontual no preço da cota. E eles mencionam também um lucro acumulado por cota de R$ 0,23, mesmo depois de distribuir R$ 1. Isso funciona como uma espécie de colchão de segurança. Exatamente. Esse resultado acumulado e não distribuído funciona como uma reserva, sim. Ter esses 23 centavos por cota guardados depois de pagar R$ 1 dá uma segurança adicional para manter as distribuições futuras, né? Ou pelo menos ajuda a suavizar eventuais meses de resultado um pouco menor. É um sinal de gestão prudente dessas reservas. Faz sentido. Falando em gestão, para quem está conhecendo o SNCI 11 agora, como o relatório descreve a filosofia de investimento do fundo? Qual é o DNA dele, assim? Olha, o relatório define o SNCI 11 como um FII de papel. Ou seja, o foco principal dele é investir em dívidas imobiliárias. Especificamente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. A preferência que eles declaram é por operações que financiam o término de obras. Ah, focado em obra? É a preferência, mas eles não se limitam a isso, sabe? Buscam diversificar, incluindo projetos de geração distribuída de energia, a GD,
e até operações com riscos mais ligados a contratos ou empresas específicas. A ideia-chave é tentar combinar segurança com um bom retorno. E eles usam um termo interessante no relatório: middle risk. O que isso quer dizer na prática, nesse equilíbrio entre segurança e retorno? Middle risk, né? Significa que eles tentam não ficar só nos extremos. Não focam apenas naqueles ativos considerados high grade, que são os mais seguros, de empresas ou projetos com notas de crédito excelentes, mas que geralmente pagam menos juros. Certo. E também não vão só atrás de high yield, que são operações mais arriscadas, com potencial de retorno maior, mas também maior chance de problemas ou volatilidade. O SCI 11 tenta navegar nesse meio termo, buscando um equilíbrio. Como eles fazem isso na prática? Quais as ferramentas? O relatório aponta alguns pilares dessa estratégia. Eles preferem originar e estruturar as operações internamente. Ah, em vez de só comprar pronto no mercado. Exato. Buscam ter participação relevante, muitas vezes majoritária nos CRIs que investem. Isso para terem voz ativa e poder de decisão nas assembleias de credores, as AGTs. E tentam customizar as operações, sabe? Adaptar as condições do empréstimo às necessidades do devedor. Segundo eles, isso pode melhorar as garantias e o alinhamento. Entendi. Buscam mais controle e flexibilidade, então. Basicamente, sim. Faz sentido. Mas essa estratégia middle risk, que busca oportunidades em diferentes perfis de crédito, ela não fica mais exposta num cenário econômico incerto, como o que a gente está vivendo? Essa é uma ótima pergunta. Teoricamente, sim, pode ficar mais exposta. Uma estratégia que não se restringe apenas ao crédito de altíssima qualidade pode ser mais sensível a solavancos na economia, né? Por outro lado, a diversificação e essa capacidade de estruturação própria podem ser ferramentas para mitigar esses riscos. É um equilíbrio delicado. Muito delicado que a gestão precisa administrar, e aí o cenário macro se torna crucial para entender isso. E falando nisso, o relatório dedica bastante espaço ao cenário macroeconômico. Qual é a visão da gestão para a segunda metade de 2025, segundo o documento? Eles descrevem o cenário como positivo em alguns aspectos, mas principalmente desafiador e cheio de incertezas. Globalmente, citam uma trégua meio frágil no Oriente Médio, mas alertam que os conflitos geopolíticos Ucrânia, tensões China-Taiwan continuam sendo um risco importante. Continuam no radar, né? Exato. Nos Estados Unidos, a inflação está perto da meta, mas a dívida pública crescente, que levou até um rebaixamento da nota de crédito americana, e possíveis novas tarifas comerciais são pontos de preocupação. A aposta principal do relatório é que o Banco Central americano, o Fed, só comece a cortar juros lá em dezembro. Só no final do ano. E para o Brasil? O relatório parece bem preocupado com a questão fiscal, pelo que eu vi. Sim, bastante. O relatório usa a recente polêmica em torno do aumento do IOF, que gerou muito ruído político e foi parar no STF, Lembro disso. como um exemplo da dificuldade do governo em equacionar as contas públicas. Mencionam a mudança da meta fiscal e a frustração do mercado com propostas anteriores de controle de gastos. Toda essa instabilidade fiscal, argumentam eles, gera incerteza e dificulta a queda dos juros por aqui. Ou seja, a visão é de um nó fiscal que acaba mantendo a pressão sobre os juros. É isso. Exatamente. Apesar de destacarem um fluxo positivo de dinheiro estrangeiro para a Bolsa Brasileira em 2025, até aquele momento, o que ajudou o Ibovespa e o IFIX a baterem recordes, a leitura sobre a política monetária é dura. Comentam a última alta da Selic para 15,0% ao ano e o tom do Banco Central, sabe? Sinalizando que os juros devem permanecer altos por um período bastante prolongado. Nossa. A projeção base da gestão é que os cortes na Selic só comecem lá pelo segundo trimestre de 2026. 2026. Então, o pano de fundo é juros altos por mais tempo no Brasil, por causa da incerteza fiscal, e lá fora, juros altos também, com riscos geopolíticos e fiscais no radar. Um cenário que exige cautela, né? Tanto do investidor quanto do gestor. Sem dúvida alguma. Esse cenário impacta diretamente o custo do dinheiro, o valor dos ativos de risco, o apetite dos investidores e influencia todas as decisões de alocação do fundo. E que decisões foram tomadas na carteira do SNCI 11 em junho, nesse contexto todo? Olha, o relatório informa que eles compraram 3 CRs diferentes, num total de 8,9 milhões. Foram eles: o CRI BIT Série 3, que paga CDI mais 5,50% ao ano, o CRI GS Solto, pagando IPCA mais 12,10%,
e esse foi comprado com o deságio. Deságio, o que significa isso? Deságio significa que eles compraram por um preço abaixo do valor nominal do CRI. Isso embute um ganho adicional se tudo correr bem com o pagamento do título. Ah, entendi. Uma oportunidade. Exato. E o terceiro foi o CRI Astir, que paguei PCA mais 12,15%, também adquirido com deságio. E não houve vendas de CRIs no mês de junho. Interessante essas compras com deságio. E a alavancagem? É um tema que muitos investidores ficam atentos. Como estava o endividamento do fundo em junho? O CNCI 11.1 fechou junho com uma alavancagem líquida de 16,92% do seu patrimônio líquido. O relatório explica que parte disso veio do caixa que foi usado para essas compras que a gente mencionou. Eles também comentam que estão buscando reduzir a dependência de operações compromissadas, que são basicamente empréstimos de curto prazo usando os próprios CRIs como garantia. A ideia é ter um passivo mais previsível. Quase 17% de alavancagem líquida, com a Selic a 15% e essa perspectiva de ficar alta por mais tempo. Isso não adiciona um risco considerável para a estratégia do fundo? É um ponto de atenção, certamente. A gestão vai argumentar, e a gente vai ver isso no FAQ do relatório, que o retorno esperado dos ativos comprados com essa dívida compensa o custo. Mas, sem dúvida, num cenário de juros altos e persistentes, o custo da alavancagem pesa mais e a margem para erro diminui, né? A gestão precisa ser muito eficiente na alocação desse capital emprestado. Com certeza. E o que vem pela frente? O relatório sinaliza novos investimentos, algum pipeline? Sim, eles detalham um pipeline que é uma carteira de potenciais investimentos para os meses seguintes, de julho a setembro. O valor total esperado é de 35,7 milhões em vários CRIs com taxas bem diversas. Tem IPCA plus 10,5%, CDI plus 6,00%, IPCA plus 12,95%, um pré-fixado a 1,8% ao mês. Nossa, até prefixado? Sim, e tem até um IPCA plus 12,68%, que inclui um tal de Equity Kicker. Equity Kicker? O que seria isso? Parece interessante. É um mecanismo que dá ao fundo um bônus de rentabilidade. Sabe, uma participação nos lucros do projeto imobiliário financiado pelo CRI, caso ele atinja certas metas de sucesso, tipo vendas ou aluguel. Ah, um potencial de ganho extra. Exatamente. Uma forma de capturar um ganho adicional além dos juros que já estão contratados. Claro, o relatório faz questão de frisar que tudo isso no pipeline são apenas expectativas, né? Podem não se concretizar. Entendido. E quanto aos ativos que já existem na carteira e que precisam de mais atenção? A gestão mencionou algum caso específico que está dando mais trabalho? Sim, destacam 2 CRIs em tratamento especial, AIZ e Vanguarda. Sobre o Vanguarda, dizem que ele saiu da inadimplência técnica depois de uma assembleia de credores em maio, mas está passando por uma auditoria bem complexa das garantias. Por precaução, o ativo está marcado na carteira a 90% do valor de face. Uma marcação a mercado refletindo o risco. Isso. Já no caso dos CRIs AIZ, uma assembleia importante que ia acontecer em julho foi suspensa por falta de quórum e remarcada para agosto. O objetivo é aprovar medidas para que os pagamentos voltem ao normal. A gestão menciona que começaram a receber propostas pelos imóveis que garantem essa operação. Isso mostra que a gestão precisa ser bem ativa, não só comprando, mas acompanhando de perto os problemas, né? Participando dessas assembleias. E houve outras decisões importantes nessas AGTs em junho? Sim, a gestão esteve bem ativa mesmo. Em vez de listar cada voto, dá para agrupar assim. Eles atuaram para destravar situações, como aprovar mudanças no CRI ASIR, para facilitar vendas permitindo a dação em pagamento, que é aceitar imóveis como parte do pagamento da dívida. Ah, flexibilizando para receber. Exato. E prorrogaram o prazo do CRI-RDR para a conclusão de obras. Também viabilizaram novos investimentos, como no CRI Supreme Garden, aprovando uma nova emissão. E lidaram com questões operacionais ou societárias em outros CRIs, como o Primato e Rediduc, sempre buscando preservar o valor profundo. Eles ressaltam, segundo o relatório, o baixo risco de crédito em alguns casos, como no Rediduc. E teve também a aprovação de um waiver no CRI Primato. E o que é um waiver nesse contexto? É tipo um perdão? É basicamente isso. Um waiver é um perdão temporário, uma dispensa do cumprimento de alguma regra ou obrigação específica do contrato do CRI. No caso do Primato, foi por um erro operacional na conta onde os pagamentos são depositados.
A gestão afirma que isso não impactou o risco da operação em si. Ok, bastante movimentação, então. Muita gestão ativa nos detalhes. O relatório também tem uma seção de perguntas frequentes, o FAQ, que tenta esclarecer pontos importantes para os cotistas. Um deles é justamente a alavancagem. Por que usar? Qual a defesa da gestão? A gestão defende a alavancagem como uma ferramenta estratégica para otimizar o capital e buscar mais retorno. Chegam a citar o Warren Buffett como exemplo de quem usou a alavancagem com sucesso. O argumento central é matemático. O retorno esperado da carteira de ativos, eles falam num yield all-in de 18,50% ao ano, seria bem maior que o custo médio da dívida do fundo. Esse custo foi estimado em CDI plus 1% ao ano, com CDI a 14,90% na época da análise deles. Certo. Eles também distinguem a alavancagem com prazo definido daquela via operações compromissadas, que tem mais flexibilidade, mas que incluíram recentemente no cálculo para dar mais transparência. Mas voltando no ponto anterior sobre o risco. Com a Selic a 15% e sem previsão de queda tão cedo, essa conta de 18,50% de retorno contra a CDI plus 1%, que daria quase 16%, não parece uma margem um pouco apertada? Especialmente para uma estratégia middle risk, que não investe só nos ativos mais seguros do mercado. Você toca num ponto crucial, sem dúvida. A gestão aposta que essa diferença, esse spread, mesmo que pareça apertado olhando assim, é positivo e vale o risco, especialmente considerando o potencial de ganho adicional em operações com deságio ou aquele equity kicker que a gente falou. Entendi, mas é uma aposta. É uma aposta na capacidade de execução deles. Mas é inegável que a margem é menor e mais sensível a qualquer problema nos ativos ou aumento no custo da dívida do que seria num cenário de juros baixos. Exige uma execução muito precisa da estratégia. Com certeza, outro ponto do FAQ, aquela distribuição linear de R$ 1 por cota. Como eles conseguem manter essa constância? E isso agrada muitos investidores, mas não é a regra no mercado de FIIs, né? Não é a regra mesmo. Eles explicam que valorizam dar essa previsibilidade de renda aos cotistas. Para isso, fazem o que chamam de gestão diligente dos resultados. Usam aquelas reservas que a gente comentou como 0,23 centavos por cota acumulados para suavizar as variações mensais. Usam o colchão. Exatamente. O dinheiro vem dos juros e correção dos CRIs, dos dividendos de outros FIIs que eles têm em carteira e também de lucros na venda de ativos no mercado secundário. E eles reforçam essa ideia ao anunciar a projeção, o guidance, para o próximo trimestre, manter a distribuição entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota. Interessante essa busca pela previsibilidade. E o investimento no SNME11, que é um outro FII da mesma gestora. Como eles respondem à questão do potencial conflito de interesse aí? A gestão aborda isso de frente no relatório. Dizem que o SNM11 foi criado com ativos que vieram do próprio SNCI11 e outros fundos da casa. O objetivo seria pulverizar riscos e criar potencial de ganho futuro. Para mitigar o conflito de interesse, eles afirmam que o SNCI11 não paga taxa de gestão sobre a parte do patrimônio que está investida no SNM11. Ah, eles descontariam essa taxa internamente. Isso, descontariam internamente. Justificam manter o investimento porque os rendimentos que recebem do SNM11 são considerados bons pela gestão. Ok. Essa é a justificativa técnica da gestão sobre a taxa. Mas para quem é cotista e vê um fundo investindo em outro da mesma casa, a simples percepção de que pode haver um conflito, mesmo que mitigado financeiramente na taxa, não pode persistir. Como lidar com isso? É uma percepção válida e comum no mercado, sim. A transparência sobre como esse desconto da taxa funciona na prática e a demonstração contínua de que o investimento no SNM11 realmente agrega valor ao SNCI11 são fundamentais. É o caminho para lidar com essa desconfiança natural que o investidor pode ter. Entendi. E, de forma mais geral, por que um fundo que se diz focado em CRIs acaba investindo em outros FIIs? Qual a lógica? A defesa da gestão é que buscam a melhor relação risco-retorno dentro do mandato do fundo.
alocações táticas em outros FIIs podem, segundo eles, gerar valor extra, seja via dividendos ou ganho na venda das cotas, ou simplesmente ajudar na diversificação da carteira. Certo. Eles fazem questão de dizer no relatório que, apesar de FIIs representarem uns 15% do ativo total, se você olhar para onde o dinheiro desses FIIs investidos está alocado, cerca de 94% do patrimônio total do SNCI 11 estaria direta ou indiretamente exposto a CRIs. Eles rejeitam a ideia de que o fundo perdeu o foco em CRIs. Entendido. Bom, chegamos ao fim da nossa análise detalhada do relatório de junho de 2025 do SNCI 11. Vimos um fundo que conseguiu manter a distribuição de R$1, teve um mês de desempenho negativo na cota de mercado, é verdade, mas positivo no valor patrimonial. E observamos a gestão aplicando sua estratégia middle risk, comprando CRIs diversificados, acompanhando de perto os ativos mais problemáticos, sendo ativa nas assembleias e usando o próprio relatório para justificar suas escolhas, como o uso de alavancagem e a política de distribuição mais linear de rendimentos. Tudo isso num contexto macroeconômico que o próprio relatório descreve como complexo, com desafios fiscais aqui no Brasil e incertezas lá fora, pressionando os juros para cima. Exatamente. Fica muito claro como a gestão de um FII de papel é um ato de equilíbrio constante. É buscar retorno em cada CRI, controlar os riscos específicos de cada operação, gerenciar a alavancagem, tentar dar previsibilidade para o cotista e, ao mesmo tempo, navegar as ondas, às vezes turbulentas, do cenário econômico geral. Ler esses relatórios com atenção é realmente essencial para entender essa dinâmica toda. Com certeza. E para refletir, talvez fique a questão: como essa estratégia, middle risk, como essa mistura de CRIs de diferentes perfis e o uso de alavancagem, como ela pode se comportar em diferentes cenários futuros? Será que ela oferece mais resiliência em momentos de estresse, por ser diversificada, ou justamente por não focar só no creme de la creme do crédito, ela se torna mais vulnerável quando a economia realmente balança? É algo para a gente continuar acompanhando nos próximos relatórios.